Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Se gostar do conteúdo, inscreva-se, curta, comente, compartilhe. Antes de começar esse vídeo, eu quero dizer aqui que eu publiquei um short e alguém perguntou sobre esse inchaço aqui no meu rosto, aqui, né? Calombo aqui. Isso aqui é um dente do siso. Eu sei que fica um pouco antiestético, mas é o que temos para o momento. Bom, eu participei de um programa de rádio em que se debatia, se discutia a questão do STF, da rejeição lá daquele nome, do Messias, o Messias, né, Jorge Messias, e a questão histórica em relação a isso, que foi a última vez que havia acontecido a rejeição de alguém indicado para o STF. Isso aconteceu há 132 anos, Marechal Floriano Peixoto. E houve um debate, assim, uma controvérsia, porque alguns dizem que foram 11 os indicados, 11 indicados e 11 rejeitados, mas historicamente falando, sabe-se que foram 5. Então ficou um pouco essa controvérsia, eu vim fazer a pesquisa aqui e eu encontrei aqui o seguinte, ó, vejamos aqui, ó, a informação de que o Marechal Floriano Peixoto teve 11 nomes rejeitados para o Supremo Tribunal Federal não é precisa de acordo com o levantamento histórico predominante. Na verdade, a história registra que Floriano Peixoto teve 5 nomes rejeitados. Então, nós vamos trabalhar aqui com a história, né? com os relatos históricos, com os registros históricos. Pelo Senado Federal em 1894, durante um período de alta instabilidade institucional. Vejam bem, nós estamos falando de mais de 130 anos atrás, estamos falando do século XIX, em que já havia instabilidade institucional, com o país sob estado de sítio devido à revolta armada. Na época havia uma revolta armada. Quem foram os 5 rejeitados em 1894? As rejeições ocorreram em um contexto onde o Senado tentava impor limites ao Marechal de Ferro, ou seja, Marechal de Ferro. Marechal de Ferro porque ele era considerado um cara autoritário, um governante tirano, ou pelo menos autocrata, e ele queria impor, então, instrumentalizar o poder, instrumentalizar o STF, a Suprema Corte, e impor um Estado totalitário. E o Senado exigiu, então, que se houvesse aí um freio, que seria o notório saber jurídico contra indicações majoritariamente políticas ou militares. Ou seja, para impedir que ele colocasse lá simplesmente alinhados políticos, alinhados militares, alinhados ideológicos, segundo, para a época, no caso, né, segundo a sua, né, sua vontade. Então, para que não ficasse subordinado a isso, o Senado impôs, e aí nasce a figura do notório saber jurídico. Quem foram os indicados rejeitados? O mais famoso de todos, né, mais conhecido, foi o Cândido Barata Ribeiro, médico e ex-prefeito do Rio de Janeiro. É o caso mais famoso, pois ele chegou a tomar posse e atuar por quase 10 meses antes de ter a indicação rejeitada. Ou seja, ele chegou a ser indicado, chegou a assumir, tomar posse, assumir um cargo, né, cadeira no STF, mas por não ter o notório saber jurídico, por ser considerado alinhado com o Marechal de Ferro, ele foi rejeitado posteriormente. O outro foi General Francisco Raimundo Everton Quadros, militar que atuou na Revolução Federalista, rejeitado por não ter formação jurídica. Nesse caso aqui ele sequer tinha formação jurídica, ou seja, simplesmente uma indicação política, uma indicação de um alinhado político e um aliado político. Demóstenes da Silveira Lobo, diretor-geral dos Correios, sem diploma jurídico. Ou seja, veja aqui que ele estava colocando, digamos assim, os amigos, os apadrinhados, os cupinchas ou simplesmente alguém que fosse alinhado para instrumentalizar a corte num avanço totalitário. Essa era a ideia do Marechal Floriano. Inocêncio Galvão de Queiroz,
general do Exército, embora formado em Direito, esse era formado, sua carreira era estritamente militar, ou seja, ele tinha a formação de Direito, mas na esfera militar. Então ele também não se enquadrava para ser apto a assumir uma cadeira no STF. O outro, Antônio Caetano Seve Navarro, subprocurador da República, considerado sem o perfil jurídico exigido pela nova Constituição de 1891. Veja que aqui eles passaram a seguir a Constituição da época, de 1891. Estamos falando do século XIX. Aqui o Senado passou a exigir que se seguisse, de fato, a Constituição, que a Constituição estaria acima dos próprios poderes, das próprias vontades de qualquer perfil de tirano, perfil de autocrata, de qualquer tentativa de imposição, de instrumentalização do judiciário. O contexto histórico. Conflito de poderes. Veja que interessante. Conflito de poderes, em 1894, ele já havia essa figura do conflito de poderes. Floriano buscava consolidar a República e aliados. Consolidar, que se diz aqui, seria como querer impor a democracia segundo sua própria vontade, que na realidade seria uma espécie, uma forma de totalitarismo. Enquanto o Senado reagia à postura autoritária. Então o Senado entendeu que aquilo ali era uma forma de implantação de um regime, de um governo autoritário. 132 anos sem rejeições. Foi o período que perpassou todo o século XX, que chegou até agora, até essa rejeição atual do Messias, né, o Messias. 132 anos sem rejeição. A rejeição do indicado ao STF, ocorrida em 29 de abril de 2026, do Jorge Messias, o Messias, né, foi a primeira desde esse episódio de 17 de novembro de 1894. Então, desde o século XIX, chegando ao século XXI, nunca houve mais um nome rejeitado. O que aconteceu nesse período são dados históricos, são passagens históricas que perpassou todo o século XX. A fila de 1894. Após a rejeição inicial de Barata Ribeiro, né, que foi o mais famoso, Floriano tentou outras indicações, resultando no total de 5 nomes barrados ao final de 1894. Então aqui fica o registro de que já havia uma crise institucional na época e que depois ali o Brasil teve, passando o século XX, teve a Era Vargas, teve a Nova República, teve JK, teve o regime militar, teve todo esse contexto que perpassou, né, todo o século XX, e nunca houve esse tipo de rejeição, porque isso aí ficou meio que pro forma, meio que algo protocolar. E agora o Senado retoma, digamos assim, o seu preceito institucional de fazer-se cumprir a Constituição. Então isso aqui são dados históricos, é interessante, é relevante saber, porque não é algo novo, mas é algo que historicamente coloca as instituições dentro de um contexto nas quais elas devem estar submetidas, que acima de tudo é a Constituição. Agora a gente tem a Constituição de 88, 89 ali, né? Então, que os poderes fiquem submetidos a algo que deforma a nossa democracia, o Estado democrático de direito, que é a Constituição. Acima de tudo, a Constituição. Valeu, galera. Esse aí foi só um dado histórico que eu quis trazer aqui, porque algo que já está em debate, mas eu achei bem interessante compartilhar com vocês. Mais uma vez o convite, visite o canal se gostar do conteúdo, inscreva-se, curta, comente, compartilhe. Abraços, beijos no coração, fiquem todos com Deus.